Um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença em qualquer lugar onde chegar. Uma mulher cheia do Espírito de Deus faz a diferença em qualquer lugar. Paulo, nas suas viagens missionárias, levando a boa notícia, não tem como você sair ministrando o Evangelho de Jesus Cristo e não se topar com o espírito imundo. Essa possibilidade é zero. Não existe. No dia que você sair para levar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho, você vai se topar com o espírito das trevas, você vai se topar com o espírito imundo, você vai se topar com a mentira, você vai se topar com o diabo. Não existe uma possibilidade de 0% de você não encontrar com ele, não existe isso. Vai ter que topar. Olha o que diz a Bíblia. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio da graça, do Espírito de Deus nele. Uma pessoa que vai ministrar o Evangelho, eles têm que estar na graça de Deus, cheio do Espírito Santo, ungido de Deus para levar as boas novas. Paulo, cheio do Espírito Santo, um homem passava por ele e dizia: aí vai 2 homens de Deus. Toda vez que via Paulo no lugar, ele repetia: aí vai um santo homem de Deus. Aparentemente tudo comum, tudo normal. Mas ali era um demônio falando na boca do homem. Tá vendo, irmão? Como é que o inimigo engana as pessoas? Ele engana dentro da palavra, ele engana distorcendo a palavra, ele imita parecendo ser santo, ele é coisa terrível, as coisas das trevas. E quando ele fala isso várias vezes a Paulo, Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, com distendimento de espírito, atento à voz do Espírito Santo, percebeu que aquele homem não falava por ele mesmo, mas sim um espírito que usava a boca dele. Sabe o que foi que Paulo fez? Paulo não ficou rindo não para ele não. Não foi orar em casa não para Deus distinguir para ele não. No versículo 10 Paulo faz: ó filho do diabo, cheio de toda malícia e todo engano. Tá vendo, irmão? O que é um homem cheio do Espírito Santo? Quando você chega num lugar, o Espírito Santo é que vai lhe dar uma direção naquela situação que você está. Às vezes você pensa que vai ser uma coisa totalmente diferente do que você pensou. É como o Espírito Santo vai começar a lhe dar direção para usar você naquela obra. Essa é a diferença que faz um homem cheio do Espírito Santo e o outro cheio de anel e de papel apregado nas paredes da casa dele. É diferente. Os papéis da parede é bom para o homem. Mas o homem cheio do Espírito Santo é bom para o Evangelho. Para a boa notícia. Ainda no livro de Atos, no capítulo de número 7, versículo 25, nós vamos encontrar outro homem de Deus, em situações diferentes, mas também cheio do Espírito Santo. O nome desse homem é Estevão. Homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria,
que o Espírito Santo de sabedoria nele, e ele é confrontado ali por aqueles escriba, por aqueles fariseu, por aqueles rabinos, criadores de problema. E Estevão dá a ele uma lição do Torá. Eles são doutores, mas cego, com os olhos abertos, mas cego espiritualmente, sem entender o que lia. E Estevão chega para ele e começa a contar a história de Abraão, da promessa que Deus fez, a Abraão, lá em Gênesis 17, vai começando a falar. Estevão conta a história de Jacó, com seus filhos que vai para o Egito, conta a história para ele, o cativeiro, conta para ele que Moisés foi lá libertar, mandado de Deus, para trazer para a terra prometida. Estevão vai desmanchando tudo. Mostra que Jesus é descendente de Davi, mostra que Jesus agora é o Cristo, escrito no Torá, escrito no Salmo, escrito no livro dos profetas. Ele agora procura testemunha para matar Estevão. Ele não se conformou que Estevão tinha algo que ele não tinha. Estevão tinha o Espírito de Deus, estava cheio do Espírito Santo de Deus, e ele estava cheio de orgulho. É o que eles tinham. Como hoje. Nós vamos topar com alguns abençoados aí que ele está cheio de orgulho. Nada mais ele tem. Cheio da placa onde ele congrega. Orgulhoso daquele lugar. Mas espiritualmente morto. Vazio. Mesma coisa, irmão. Estevão estava tão cheio da graça de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que quando começa a apedrejar Estevão, do Estevão vê o céu aberto. O céu se abre para Estevão. Irmão, teve um período da minha história que eu tinha uma vida tão consagrada a Deus, mas tão consagrada ao Senhor, vivia mais para a obra, que eu já cheguei em lugares, chegar assim num lugar, e quando eu chegar, que uma pessoa olhar para mim, a pessoa cair endemoniada, sem eu orar, sem falar nada, bastou olhar para os meus olhos, caiu se batendo endemoniada na porta da casa dela. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo em algum período da minha vida, porque a pessoa tem família, né, que tem que conciliar a obra, a família. A coisa mais difícil do que um homem que vive plenamente para a obra. Você não vai comparar um homem que ele vive plenamente para a obra, que ele está em consagração na obra, ele não tem família. É diferente para um homem que trabalha para manter o lar, manter isso, é diferente. Isso influi na vida espiritual de qualquer cidadão. De eu chegar em um lugar, quando eu me sentar, a pessoa que está ao lado sair, não aguentar sair. Eu ir para outro canto, sentar, a pessoa sair, levantar, né? Ficar impaciente e levantar e sair. Isso aconteceu comigo de várias vezes. Uma vez só. E se você quer ver se é verdade ou mentira, tem uma vida consagrada para Deus, você vê. Se o demônio aguenta, olha para você. Se consagra a Deus. Ore de madrugada, leia o Evangelho de madrugada. Abra no jejum, para você ver. E vá em determinado lugar, para ver se aguenta.
Um homem cheio do Espírito Santo, irmão, é diferente. Porque na hora que ele chega, a luz chega. A luz está no mundo do Espírito. Como diz 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Leia lá. O esplendor da luz que está sobre o verdadeiro cristão. Vá lá para você ver a diferença entre uma coisa e outra. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe. Se consagre teu corpo para Jesus. Consagra tua mente para o Espírito de Deus. Aleluia. Se encha do Espírito Santo. Você será indiferente. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é diferente, que você queira ou não. Se encha do Espírito Santo. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém e amém.